Olá pessoal, mais um vídeo sobre modelos generalizados lineares para vocês. E no exemplo de hoje, nós vamos trabalhar com dados binários, dados de presença e ausência. Aqui é importante lembrar aquilo que nós já vimos na aula prática, que dados de presença e ausência, eles podem ser tratados da mesma forma como dados de proporção. A única diferença é que a proporção aqui é 0 ou 1, mas ainda assim a gente tem que contornar essa dificuldade utilizando um determinado artifício, como nós vamos ver no script logo mais. Então, o exemplo de hoje vai ser feito com dados de roedores infectados com a doença, e nós vamos testar como variáveis preditivas o peso, a idade e o sexo do roedor. O banco de dados, então, é esse 8.6 roedores, E lembrem, antes de iniciar o script, de mudar o diretório de trabalho. Então, vamos chamar aqui o banco de dados, já colocando a variável categórica como fatorial, como vocês viram nas outras aulas. E vamos ver o banco de dados. Então, se olharmos aqui o cabeçalho, a gente percebe que tem uma variável infectados, que é 0 ou 1, a idade do bicho, o peso, que é uma variável inteira também, assim como a idade. O peso poderia ser contínuo, mas é uma questão de escala, lembrem disso. O sexo, se é macho ou fêmea. E tem essa coluna número total. Isso é curioso porque essa é uma coluna que todos os valores são iguais a 1. Tá? Para que isso serve? Lembrem que nós vimos que dados de proporções, nós precisamos calcular a proporção. Dados binários são tratados da mesma forma como proporção. Então, a gente vai dividir o 0 por 1 e o 1 por 1. E isso vai dar a nossa proporção, representada de uma maneira binária em um modelo generalizado linear. Tá? Então, esse é apenas uma variável chamada de dumb, ela entre aspas, inútil, ela não tem categorias que explicam ela, mas ela é útil para construirmos os scripts e passarmos a informação de uma forma como proporções. Então, assim a gente passa a tratar, por exemplo, se fôssemos usar uma distribuição gaussiana, que seria uma regressão múltipla, tá? Regressão logística múltipla. Mas, nesse caso, ele é feito com uma distribuição binomial. Vendo a estrutura dos dados, nós percebemos que são 3 variáveis com números inteiros e uma com fatores, 2 fatores, macho e fêmea. Vendo o sumário, nós percebemos que são 28 fêmeas e 53 machos. E o plot, agora são muitas variáveis, ficaria bem difícil de percebermos claramente uma relação entre elas aqui, especialmente no que diz respeito ao que nos interessa, que é a infecção, dado que é uma variável binária, então é um tanto difícil percebermos essa relação numa figura como essa. Pois bem, nós vamos, assim como em outros vídeos, vamos utilizar o banco de dados atachados. Lembrem que a ideia disso é poder chamar uma variável sem escrever dados, cifrar uma variável. E até porque nós podemos, talvez, precisar disso para uma ou outra função. A ideia, neste caso aqui, é apenas deixar mais didático para vocês como que vai ficar o script, porque senão ele ficaria algo muito longo, já que nós temos 3 variáveis independentes nesse modelo. Então, a pergunta que nós estamos vendo é se o peso, o sexo e a idade determinam a probabilidade de infecção dos roedores. Lembre que a probabilidade é 0, não infectado, ou 1, infectado. Vamos construir o modelo, lembrando que dados a gente não vai escrever porque ela está atachada. Poderíamos escrever? Sem problemas, funcionaria do mesmo jeito, o script só seria mais longo. Eu apenas não quero poluir esse script, por isso eu não vou mostrar isso aqui. Então, nosso modelo 1 é um GLM. Lembrem que se é dado de proporção, a gente tem que calcular a proporção aqui. Eu não posso trazer esse valor proporcional para cá, eu preciso fazer essa conta aqui. Em função da idade, do peso e do sexo, tudo isso interagindo, os dados com a família é binomial, porque são dados de proporção, e nós vamos utilizar aquele parâmetro peso, e o peso é igual para todos, porque é aquela variável número total, todas as observações são igual a 1. Então, ele não influencia, mas ele é necessário por causa do tipo de distribuição. E aí, calculamos o modelo nulo, que é tudo isso, exceto as independentes, que a gente troca pelo número 1, como vocês já viram antes. Então, vamos construir o nosso modelo 1, nosso modelo nulo,
e vamos rodar a ANOVA comparando com o modelo nulo. Lembrando que para distribuição binomial nós utilizamos um teste de Chi quadrado. E o que nós percebemos é que esse valor ele é muito baixo, então ele foi significativo, a gente rejeita a hipótese nula e podemos então trabalhar com a nossa variável teste, né? Aliás, nossa variável dependente, né, no modelo teste. E isso nos indica que a probabilidade de infecção não é uma variável explicada ao acaso. Então, esse é o nosso modelo teste aqui no momento. O que a gente tem que ver é se é possível simplificar esse modelo. Pode ser que ele tenha alguma interação que não seja significativa. Então, pedimos a ANOVA só do modelo, e de cara a gente já percebe olha, que a interação entre idade e peso, idade e sexo, peso e sexo, e idade, peso e sexo, tudo interagindo junto, não foi significativo. Tá? Isso é importante, porque se alguma delas fosse significativa, a gente teria que construir um script mantendo essa interação e rodar a ANOVA novamente. Como nada disso foi significativo, eu posso construir um modelo e já tirar tudo de uma vez. Tá? Então, aqui o modelo simplificado, nosso modelo M2, não tem mais a interação em nenhuma das variáveis independentes. Se quiserem testar, podem tirar só uma interação ou a outra e vejam o efeito, a conclusão ao final vai ser a mesma. Tá? Essas interações não vão ser significativas. Então, vamos rodar isso aqui e vamos rodar a ANOVA agora do novo modelo, vendo se as outras variáveis, agora sem interação, são significativas. Com isso a gente descobre, olha só, que a idade não tem um efeito estatisticamente significativo sobre a probabilidade de infecção. Assim, nós podemos simplificar ainda mais esse modelo e agora a gente tem que retirar a variável idade. Então, o modelo agora é a probabilidade de infecção em função do peso e do sexo. Então, quando rodamos o nosso modelo 3 e vemos novamente a ANOVA, a gente percebe que as duas variáveis que sobraram aqui, que é o peso e o sexo, elas são variáveis significativas. Nos resta agora saber se esse modelo foi construído com a distribuição adequada. A gente pode fazer isso utilizando a função R diagnóstico do pacote RT4Bio, como vocês já viram em outras aulas. Então, chamamos o pacote e rodamos a função. Vamos dar um zoom. Aqui o que a gente já percebe, olha só, é que todos os resíduos eles estão dentro do esperado, dentro do envelope, né, do intervalo de confiança. De qualquer forma, também chama a atenção esses pontinhos todos estarem agrupados em dois lados aqui deste outro gráfico dos resíduos. Tá? Na verdade, aqui era do erro dos resíduos, né, e aqui os resíduos propriamente ditos. É importante lembrar que a proporção é 0 ou é 1. Se ela só atinge dois valores, esses resíduos vão estar acumulados em duas curvas. Tá? Então, esse padrão do gráfico à direita ele é esperado para uma análise como essa com dados né, binários. Eu queria dizer binomial. Pois bem, podemos fechar isso aqui e vamos então conferir os parâmetros de dispersão. A gente tem um bom indicativo de que está tudo bem, mas vamos testar. Então, usamos a função dispar. Opa, ele subiu demais. E agora nós chamamos a função dispar. E assim a gente percebe que, olha só, a diferença entre o observado e o esperado é muito baixa. Tá? Esse é um modelo que tem um pouquinho de subdispersão. A gente poderia tratar isso, e eu deixei escrito aqui nesse texto, né, para quem quiser ler todo, eu vou deixar tudo isso sendo exibido. A gente tem esse pouco de subdispersão, e uma das possibilidades de tratar isso seria mudar para um modelo com quase binomial, relaxar a distribuição binomial. Essa é uma possibilidade que é possível. Tá? No entanto, é uma pegadinha. Se a gente faz isso e testa os parâmetros de dispersão, a gente encontra até resultados um pouquinho melhores. Né? Mas, ao rodarmos o QQ-plot, a gente percebe que o resultado é muito pior. Então, ponderando né, os dois cenários, a gente vai manter a distribuição binomial. Se você está curioso, aproveite e faça o script utilizando a distribuição quase binomial e compare os resultados. Né? De repente, você pode chegar a uma conclusão diferente da minha. Bom, então,
Não podemos mais simplificar o modelo, né, já que todas as variáveis do modelo M3 são significativas e a gente deve construir o modelo, né, utilizando a distribuição binomial. Aqui é importante a gente lembrar, né, que se estamos trabalhando com dados de proporções, a função de ligação é o logit, para a distribuição binomial. O inverso do logit é a função que nós temos que calcular para fazer as curvas. No outro exemplo que eu mostrei com distribuição binomial, com dados de proporções, né, eu mostrei como fazer isso utilizando essa fórmula mais complexa, que é a exponencial de p dividido por 1 mais a exponencial de p. Nesse exemplo aqui eu não vou mostrar isso, então se você quiser ver essa opção, veja lá no outro vídeo. Aqui eu vou utilizar a função plogis, tá? Que é da probabilidade logística. Então, vamos usar essa função para inserir os parâmetros do modelo, né, da forma que seria lá y igual a mais bx. Lembrando, nenhuma interação é significativa. Nós temos uma variável categórica que é o sexo, que tem a fêmea e o macho. Então, a gente já espera, ao chamar o sumário do modelo, que ele nos mostre primeiro o intercepto e a inclinação para as fêmeas e depois o intercepto para os machos. Não vai ter uma inclinação para os machos porque a interação não foi significativa, né? E o cálculo do intercepto dos machos, ele foi feito relativo ao cálculo do intercepto das fêmeas. Então, a gente tem que fazer essa soma ou subtração, a depender do sinal desse parâmetro no sumário. Então, agora a gente pode chamar o sumário e ir conferir esses valores. Então, olha, esse é o intercepto para as fêmeas, como esperávamos. Esse é a inclinação, tá? Que vai ser a mesma para os dois, para macho e fêmea. E esse aqui é o intercepto para os machos em relação ao intercepto das fêmeas. Então, é esse valor menos esse valor que nós temos que colocar na equação. Então, vamos agora ver o script. Eu vou diminuir um pouquinho aqui essa área para poder vermos esse gráfico. Então, olha só. Primeiro, o plot. Tá? Percebam que nós temos aqui a função unclass. Isso é possível porque a variável sexo ela é fatorial. Tá? Lembrem lá de quando abrimos o banco de dados, a gente colocou string factor igual a verdadeiro. Então, chamamos aqui. É um gráfico que ele pode aparecer um tanto estranho, mas lembrem, a probabilidade é 0 ou 1, ou está infectado ou não está infectado. Então, a curva, né, para o primeiro, que é para as fêmeas, olha lá, 1,4153 menos a inclinação, que é 0,20, 0,20. Bom, 0,20, 20. E isso aqui está escrito da mesma forma de uma equação de primeiro grau dentro da função plogis. Então, a gente está plotando essa curva, né, utilizando aquela função. Ótimo, então esse é o valor das fêmeas. O valor dos machos, ele precisa do intercepto da fêmea menos o valor do intercepto relativo ao das fêmeas. Lembrem lá no sumário que esse valor já era negativo, tá? Menos a inclinação aqui, ela é negativa. Então, chamamos a segunda curva, como esperado, ela é abaixo da curva das fêmeas. E agora a gente pode colocar a legenda. Então, assim, agora vemos o gráfico. E a gente percebe que quanto mais pesado, tanto os machos quanto as fêmeas, né, há uma menor probabilidade de infecção dessa doença. Bom, aqui chegamos ao fim desse outro script. Ele foi bem curto, bem simples, mas mostra como que aplicamos a utilização de dados, né, binários, utilizando a distribuição binomial, e para isso nós fazemos o uso de uma variável, né, que todos os valores são 1, para que a gente calcule essa probabilidade de ser 0 ou 1 dentro do modelo. Tá? Então, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, entrem em contato, estou à disposição. Então, até a próxima. Tchau, tchau.